Fala, torcedor do Mengão, bora acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo. Informação aí desta terça-feira, o Flamengo tenta a contratação do atacante Juninho, pode ser aí o substituto do Gabigol. A notícia desta tarde de terça-feira à noite, que o Flamengo está aí muito próximo de contratar mais um reforço. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Recentemente, então tá todo mundo ainda analisando o que precisa ser feito em termos de contratação e a janela do Flamengo estava quieta, silenciosa. Até que hoje a Letícia Marques e um grupo de jornalistas do Globo Esporte trouxe a notícia de que já tem um nome especulado para vestir a camisa do Flamengo. Seria o Juninho, atacante do Karabag, e ele já conversou com o Felipe Luiz, falta acertar com o clube. Depois da saída do Gabriel, o Flamengo tem algumas prioridades para essa janela, a gente já chega lá. Mas eu vou começar por esse assunto, Zinho. É um jogador de menos de 30 anos. A gente tinha falado aqui durante essa semana que o perfil para substituir o Gabriel não seria necessariamente de um jogador com o número de vitórias do Gabriel, de expressividade no futebol brasileiro que o Gabriel tem. E aí a gente está mostrando para quem está em casa e não conhece, o Juninho e por onde ele já passou, né? 2015 a 2020 jogou no Atlético Paranaense, depois passou por Guaratinguetá, foi para Portugal, voltou para o Brasil, no Brasil de Pelotas e Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, e aí saiu de novo, Estoril, Chaves e agora o Karabag do Azerbaijão. Zinho, eu entendo que esse nome não é um nome para titularidade, é um nome para o Pedro em forma, o Pedro em condição de jogo, ser um bom banco. Você vê diferente, Tetra? Olha, assim, até por não conhecer o atleta, eu vou ser bem sincero aqui, como eu sempre sou. Não vi jogar. Não me lembro dele no Brasil jogando. Apesar que tem 28 anos, aí o currículo mostrado aí, ele jogou por vários clubes no Brasil também, mas eu confesso que não dá nem para me analisar taticamente, tecnicamente, o que eu acho do atleta. Mas se o Felipe Luiz pega o telefone, porque na matéria está assim, se o Felipe Luiz, o treinador, pega o telefone e liga para convencer ele, porque acho que ele tinha uma proposta do Sevilha para vir para o Flamengo, Exato. Eu confio no Felipe Luiz. Eu acredito no Felipe Luiz pelo conhecimento que ele tem de futebol, né, pela preparação que ele fez. E é claro que o novo diretor deve ter um mapeamento, né? Porque, como ele disse que tudo vai passar por ele, que é uma gestão bem profissional e tem que agir do jeito que ele quer, acredito que as conversas são inúmeras com o Felipe Luiz e eles estão analisando o mercado, analisando e chegaram nesse nome. Então, conhecendo na experiência de um ex-jogador, agora treinador há pouco tempo, do Felipe Luiz, e pela capacidade do novo diretor, que vem de fora e está mapeando esse mercado todo, eu estou acreditando que deve ser um bom jogador para suprir essa ausência do Pedro até o meio do ano. Como o Pedro vai voltar, o tempo que ele vai levar para se readaptar, para entrar no ritmo, vai demorar um tempo. Então, ficar só com o Carlinhos, que não agradou o torcedor e que vai ter uma oportunidade no início do Campeonato Carioca, e o Bruno Henrique improvisado de centroavante, apesar que eu acho que ele vai bem ali, mas não é a posição dele, eu acho que assim tem que ser feito um investimento. Agora, eu vou pelo valor. Pela matéria, eu vi que é 5 a 6 milhões de euros, não é isso? É isso eu confirmei, entre 4 e 5 milhões. Aí eu vou o seguinte, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Alejandro, não ficou no Vitória por causa desse valor. 5, 6 milhões de euros. É mais novo, 25 anos, vai fazer agora no dia 12 de janeiro. Eu acho que era uma investida mais certa, porque o cara mostrou no Campeonato Brasileiro, jogando por um time que da zona intermediária, fez uma campanha brilhante e terminou ali artilheiro do campeonato. Pelo valor que eu estou falando. Poderia tentar, não sei se o Bragantino quer mais vender por esse valor. Era a cláusula com Vitória da Bahia. Mas é mais ou menos esse valor, pela idade, pelo que demonstrou no Campeonato Brasileiro, acho que era uma aposta mais direta, mais certa, na minha opinião. Agora, Felipe Luiz conhece, né? Ele que sabe o elenco que ele precisa. Não é um investimento barato, 6 milhões de euros.
não sei o salário que vai vir. E eu vou para um outro ponto, para passar para os meus companheiros. O Gabigol tinha uma briga com a diretoria anterior. Se você pega 6 milhões de euros, converte para os números reais, dá quase 38 milhões de reais. Se você divide isso por 2 anos de contrato, porque o garoto que vai vir vai ganhar também salário, além do passe. O Gabigol ficava por mais 2 anos. A questão, acho que talvez o Gabigol já tivesse acertado com o Cruzeiro antes dessa diretoria efetivamente assumir e pensar em fazer qualquer negócio, né? E o Gabriel, antes mesmo da virada do ano, fala que a palavra dele ele vai cumprir, dando a entender que o contrato dele já estava firmado com o Cruzeiro e que ele ia para lá. Mas, assim, é um ponto. Não fizeram proposta para ele, Dani. Não fizeram proposta para ele, você me desculpe. Mas, não fizeram. A minha fala impressão... isso, mas se a diretoria que ganha a eleição vai nele e faz uma proposta, você acha que ele não ia estudar, não ia olhar para essa proposta? Eu acho que a relação estava muito desgastada. Eu estou falando pelos números que tá. Mas acho que é o que a Dani falou. Eu tenho a impressão, e aí até olhando para o final de temporada do Flamengo, para as próprias reações do Felipe Luiz, que talvez o próprio Felipe Luiz não fizesse questão da permanência do Gabigol, por melhor que ele seja. E acho que ninguém discute a qualidade do Gabigol. Eu acho que a saída do Gabigol acaba sendo positiva para ele, Gabigol, para ver se ele retoma o seu melhor futebol. E para o Flamengo, nesse aspecto, né? Quer dizer, no aspecto de que, do jeito que estava, não estava sendo, acho que, produtivo e valendo a pena, pelo que custa o Gabigol, para nenhum dos dois lados. Dito isso, me parece que a busca do Juninho como substituto... Dito isso aqui é placar, hein? Dito isso é placar? Você quer dar o placar do primeiro jogo do Carioca? Não, não tem dito... Aqui... Posso até dar, porque não tem muita relevância, né? O placar do primeiro jogo do Carioca. O jogo do Botafogo. Exatamente. Mas eu acho... Desconcentrei o Jean. Não, eu acho que assim, cara, o Juninho, primeiro me chama atenção, porque assina embaixo tudo que o Zinho falou em relação a fazer avaliação sobre a qualidade do Juninho, não temos condição de fazer. Acho que nenhum de nós aqui tem acompanhado o Juninho, nem no Karabag, nem nos clubes anteriores pelos quais ele passou. Estoril, Chaves... Porém, chama atenção... É igual aqui passando, ó. Quem quiser ficar de olho, são os gols do Juninho. Acho que chama atenção a mudança de perfil de contratação. Isso é indiscutível, porque na gestão anterior foi raríssimos os casos em que o Flamengo contratou um jogador e a gente não sabia exatamente quem era esse jogador, de quem se tratava, jogadores grandes, jogadores renomados, jogadores caros. Então, me parece que vai ter uma mudança de perfil de contratação e, nesse caso específico, vou te falar, assim, aí vamos ver, né? Se as escolhas estão sendo corretas ou não, se esse trabalho de garimpar jogador vai ser bem feito ou não por essa nova gestão, mas é uma mudança de perfil e me parece que, nesse caso, faz sentido você não contratar um medalhão. Porque você tem, talvez, o melhor centroavante do futebol brasileiro. Não adianta contratar um outro camisa 9, que é uma posição muito específica. Sim. Então, se você contrata um outro Pedro, vamos dizer assim... Ele não pode abrir para o lado do campo para jogar com o Pedro, exato. Até porque já tem muito atacante de beirada no Flamengo. Então, faria até sentido... E exatamente, o Flamengo também tem muito atacante de beirada. Então, se você quisesse contratar um medalhão, poderia até fazer sentido você dizer, não, tudo bem, eu vou contratar um cara que pode jogar como 9, mas que pode jogar em outras posições. É o caso dele. Não é? É o caso dele. É o caso Juninho do pode Juninho. jogar aberto. Então, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, não faria sentido você contratar um medalhão centroavante apenas, porque dois centroavantes, raramente dois centroavantes 9 jogam juntos no mesmo time. Talvez um cara que jogasse numa outra posição, você até poderia contratar um cara maior. Mas aí você vai olhar para as beiradas do Flamengo. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata. Só aqui já tem 4, Plata 5, e ó, não são caras pequenos. Não são... Então, assim, não existe essa necessidade da grande estrela. Eu acho que é melhor para o Flamengo até ter jogadores que vão topar melhor, aceitar melhor uma posição de coadjuvante, de esperar a oportunidade e de eventualmente mostrar o seu valor, do que trazer mais uma estrela para não jogar. Porque se fosse um 9-9, provavelmente o Pedro seria o titular de qualquer maneira.
O meu ponto, Pascoal, de observação, eu não tenho nenhuma crítica a fazer diante desse nome, até porque eu não o conheço, não o vi jogar, mas assim, o meu ponto a torcida do Flamengo é muito impaciente. E até o Pedro voltar e entrar em forma, seria mais um jogador desconhecido da torcida e sem o status de medalhão, como o Jean diz, para dar conta do recado. Então, me parece arriscado no sentido de que qualquer coisa que saia da rota não encaixou, jogou 3 jogos mal. A crítica em cima não só do jogador, mas dessa mudança de postura da diretoria, ela vai ser alta. Antes de mais nada, boa noite para você, pro Jean. Você não tinha dado boa noite até agora? Um pouquinho de educação, né? É da minha parte, porque às vezes as pessoas pensam que a gente... boa noite pra ele? A gente só briga, mas... Tomei a canelada aqui, hein, eu quero dizer para vocês o seguinte... É que ele esqueceu que deu boa noite. Para mim... Não dei boa noite ainda, eu dei agora. Para mim, fica assim um grande vazio. Se emocionou com o Flamengo. É um grande vazio. É um grande vazio. Diretoria nova, precisa de um centroavante, a torcida esperando uma grande contratação, traz o Juninho do Karabag. Tenta, né? Ainda tenta. Aqui. É um grande vazio. É um grande vazio. Mas acho que a torcida do Flamengo tinha expectativa de um nome à altura de Gabigol? Eu imaginava o seguinte, não. Nem 8, nem 80. O Juninho, com todo respeito ao Juninho, ele não tem a estatura do Gabigol. Não tem. Né? O Juninho não tem a estatura do Gabigol. Não vamos nem começar a falar o que o Gabigol fez pelo Flamengo e o que o Juninho poderia ter feito. Né? A gente não dá para colocar nesse sentido. Eu esperava mais. Então, mas a minha dúvida diferente. Mais quanto? Numa escala de mais? Sim, mais gente, altura de Gabriel? Vamos simplificar o quadro. O Flamengo tem o melhor centroavante do futebol brasileiro. Perfeito. Que a gente tem que ver como vai voltar da lesão. Vai voltar voando, porque é o Pedro. O Pedro vai voar, porque é um gigante, é um monstro de centroavante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Pedro vai... E o Pedro é diferente dos outros, porque ele tem o perfume que a bola gosta, a bola vai bater, ela vai voltar e ele vai fazer o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para chegar uma diretoria, um presidente novo, para dizer que chegou e tal, que está ali, pá, ele tem que chegar e tem que demonstrar, assim, a torcida tem que analisar e falar, poxa, estamos querendo, entendeu? Poxa, tem alguém para rivalizar com o Pedro. Poxa, não vamos sentir falta do Pedro. Então, isso cria um grande vazio para a torcida do Flamengo. Frustra uma expectativa para a torcida do Flamengo. Espero que o Juninho chegue, que ele possa jogar bem, que ele possa desenvolver um bom futebol e possa ser o jogador que o Flamengo precisa. Espero isso. Mas não é a expectativa da torcida do Flamengo. Mas você não acha que um centroavante grande poderia criar um problema? Não precisa ser um centroavante gigante. Essa é a questão, não precisa recuperar o Ibrahimovic para ser o centroavante. Nem precisa ser o Lewandowski. Mas alguma coisa no meio termo. Precisa de alguém do nível do Pedro. Aí então você vai estar concordando com o Tetra. Está concordando com o Tetra. O Tetra citou o Alejandro, por exemplo. Por exemplo, eu não estou... Se eu concordar com o Zinho, é um grande prazer para mim. Você sabe que para mim concordar com o Zinho é uma grande alegria. Mas nem sempre isso é possível, porque... Fica à vontade. Mas eu vou dizer para você... Mas o Alejandro não é do nível do Pedro. Eu até entendo que o Alejandro seria uma boa alternativa. Agora... O nível do Pedro não existe no futebol brasileiro. No futebol brasileiro não. Tem que ter criatividade e buscar um jogador com um nível semelhante no mercado internacional. Não é do mesmo nível, mas é mais conhecido do público aqui. Sim. O cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto... Eu fui pela parte administrativa, pela grana. Desculpa, Pascoal. Pela grana. O valor que está sendo falado sobre a possível contratação do Juninho... é quase a mesma coisa que estava esse imbróglio dele permanecer no Vitória. Que acho que não permaneceu. Então, não sei se vai ser aproveitado no Bragantino. O Bragantino, se não me engano, estava contratando ou contratou o Isidro Pita, não foi? Do Cuiabá? E o Lucas Barbosa. Então, assim... Se o Flamengo falar assim, vou buscar o cara que foi o artilheiro do campeonato para ser o reserva do Pedro. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai falar, pô, legal, o cara foi o artilheiro. Quando o Pedro não puder jogar, ele joga. O Juninho pode vir arrebentar, como eu falei. Eu não estou questionando, porque eu não sei
a característica e a qualidade. Ele pode vir arrebentar, mas não é, eu concordo, não causa esse impacto. O Alejandro, se fosse possível, pelo menos daria uma... Opa, o cara já fez alguma coisa, ganhou, foi artilheiro, subiu de produção. Eu citei o nome dele, que é um centroavante que está aí. Mas ele é um bom... Eu acho que ele seria um bom nome nesse sentido de não ser... A altura do Pedro. Não ser a altura do... Porque é isso, eu acho que não pode ser mais essa lógica do Flamengo que persistia até o ano passado de só trazer medalhão. Porque talvez um outro medalhão gerasse mais problemas do que soluções nesse momento. A partir do momento que você tem um centroavante incontestável. O Alejandro não ia te criar problema. Para pegar um bom exemplo. Agora, como o Zinho falou, eu acho que a gente tem que esperar para ver o que o Juninho vai render ou não. Acho que, se ele der certo, vai ser uma grande notícia para a torcida do Flamengo, não apenas porque ele terá dado certo e vai entregar dentro de campo, mas porque talvez indique uma competência e uma capacidade que o Botafogo, por exemplo, demonstrou ter ao encontrar soluções inusitadas para resolver... Ninguém tinha ouvido falar em Igor Jesus. Os seus problemas. Exatamente, ninguém tinha ouvido falar em Igor Jesus e ele fez o que fez. O próprio Tiquinho antes pode não ter mantido o mesmo nível, mas... mas o Tiquinho tinha um grande nome em Portugal, a gente aqui não sabia aqui no Brasil, mas que ele tinha um nome estabelecido em Portugal, isso era... Não são contratações óbvias, assim. São contratações criativas como é a do Juninho. Agora, eu só acho que, especificamente para essa posição, assim como para a posição, sei lá, de goleiro, em que, no caso do centroavante não é tão radical que você não possa ter os dois em campo ao mesmo tempo. Sim. Mas, taticamente, a gente sabe que são dois centroavantes. Característica de 9 tipo dentro de área. 9-9, é difícil jogar juntos. Então, eu acho que, enfim, é uma alternativa. E acho, Pascoal, que também a diretoria do Flamengo não pode cair naquela de chegar... Opa, tô chegando para agradar geral, para agradar a torcida, fazer contratações populistas. Eu acho que a direção tem que olhar para as condições do Flamengo. E por condições, entenda-se, aquilo que o Flamengo tem à disposição hoje, que é um baita elenco, aquilo que ele pode gastar, que também, né, já se fala que não é para sair torrando, e aquilo que ele precisa. Então, eu sinceramente, acho que é um momento de dar um crédito para uma direção que acabou de assumir e que achou uma solução, vamos dizer, nesse momento criativa, diferente, e que depois vai ser aprovado ou reprovado. Isso vai dar um peso muito grande para o treinador do Flamengo, né? Um peso... Isso vai pesar... Peso costas largas ou peso pode ser assim, negativo? Porque se ele está indicando... O Felipe está indicando. Não, o Felipe não está indicando. O Felipe conversou com ele, que já tinha uma proposta do Sevilha para deixar o Karabag do Azerbaijão, e pediu a ele que ouvisse o que o Flamengo tinha a dizer. Depois disso, ele ouviu a proposta e falou, beleza, eu vou com vocês, eu fecho com vocês. O Felipe foi convencido, então, provavelmente. Porque não sei se o Felipe participou do processo de procurar e mapear o jogador ou não. Mas o papel do Felipe foi falar, cara, no Flamengo provavelmente, você vai jogar aqui, você vai jogar ali, a temporada é longa. Eu tô pensando nos argumentos que ele pode ter usado, tá? Não conversei com o Felipe, até porque nem ninguém o Pedro só vai poder Felipe. jogar... Talvez Pascoal, no Mundial. Outra coisa, o Jean citou o Botafogo. Vou trazer mais um clube para o debate, porque eu acho que é válida esse olhar como uma mudança de perspectiva de ação dessa nova diretoria. A gente falou aqui que seria uma diretoria mais austera, que olharia para o dinheiro de outra maneira e que priorizaria um estudo. E para isso trouxe o Boto, né? Um profissional de fora, enfim, já com essa experiência de buscar nomes. O Palmeiras cansou de trazer nome que não era nome forte e funcionar durante muito tempo. O Botafogo, o Jean deu exemplo, também funcionou. É que eu acho que a cobrança em cima do Flamengo, a expectativa em cima do Flamengo, ela é sempre muito alta. Então, quando você ouve nomes que não estão, em tese, no mapa do que seria o ideal, isso causa uma surpresa. Mas nada impede que ele chegue em caixa. Um beijo para você também. Nada impede que ele chegue em caixa. Ele mandou um beijo aqui pra gente, você viu? Não vi. Só queria dizer para você que você acabou de dizer tudo o que eu disse. E eu acho isso muito legal. Como é que é, pastor? Você acabou de dizer o que eu tinha dito. E eu acho isso muito legal. Porque a interpretação, isso é uma interpretação de texto. Isso é muito bonito. Eu torço para que ele aconteça, que ele possa voltar para o Brasil e ser o jogador que ele foi na Europa e não foi no futebol brasileiro. Sem dúvida, Muito obrigado, isso me ajuda demais. Sua consciência está se manifestando, hein? Quem? Sua consciência. Não, isso me ajuda demais. Agora,
Eu estou falando do Flamengo, gente. Eu não estou falando do meu time lá do Bala Mistura, que o Chiquinho quer arrumar um centroavante e apresenta lá uns nomes que, né, não dá. Então, eu estou falando do Flamengo. Estou falando do Flamengo. O Flamengo, né, é o time que arrasta multidões, provoca reações, um time que tem uma torcida que, se não gosta do que está acontecendo no Maracanã, você sabe como é que ela se comporta. Já teve treinador que não aguentou o tranco, já teve jogador que não aguenta a pressão. Você sabe como é que é a torcida do Flamengo. Você está dizendo que Botafogo e Palmeiras não estão no mesmo nível, é isso? Não, o Botafogo e Palmeiras estão abaixo do Flamengo. Nível de grandeza de clube? O Flamengo não, grandeza de clube eu estou falando de time, de elenco. Ah, que susto. O Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo estão abaixo. O Flamengo tem um elenco incomparável, gente. Não dá para comparar o Flamengo com os outros. Então, por isso, Pascoal, mas você não acha que... Mas tinha que ter um centroavante. O centroavante, para jogar no Flamengo, ele tem que ser graúdo. Ele não pode ser miúdo, ele tem que ser graúdo. Ele tem que ser valente, ele tem que ser o bom. O Flamengo se contenta com mais ou menos. A torcida, passeio mais ou menos, vai jogar o Carlinhos. Mas ô Pascoal, eu concordo. O Carlinhos foi contratado para isso, para ser o centroavante mais ou menos. Esse é o jogo que ele fez lá, o jogo no estádio da Pedreira. Achei que era o BAP que estava... Não, esse é o estádio da Pedreira, lá em Portugal. É um estádio maravilhoso, o estádio da Pedreira, lá em Portugal. Um estádio lindo. Vou ler um negócio. Aí ainda são informações do Flamengo, pessoal da ESPN Brasil, do UFC e ESPN FC, trazendo aí essa informação sobre o Juninho, do Karabag. É um jogador que está no radar do Flamengo, segundo informações. O Felipe Luiz, né, convenceu o Juninho e o Flamengo tenta a contratação do atacante do Karabag. O Flamengo, que estava muito recuado, né, muito tímido no mercado da bola, mas agora começando a surgir aí algumas especulações, nome de jogadores como possível, né, provável reforço para essa temporada de 2025. Lembrando que o Gabigol saiu recentemente, o Flamengo tenta aí repor essa saída do Gabigol. O Juninho, confesso que não conheço muito, né, da carreira do Juninho, mas pode ser, né, que seja uma boa contratação. Não sei se seria um substituto à altura do Gabigol, até porque o Gabigol tem muita história aí com a camisa do Flamengo, mas vamos aguardar, né, se vai se concretizar mesmo essa informação. Aqui uma matéria do pessoal do GE sobre o Juninho. Felipe Luiz convence Juninho e Flamengo tenta a contratação do atacante. O Juninho é o atacante que o Flamengo quer contratar para substituir Gabigol, ele que tem 28 anos, atualmente está no Karabag, e neste momento a negociação passa por convencer o clube do Azerbaijão a vendê-lo. O brasileiro também, que já aceitou a proposta, graças a um pedido direto de Felipe Luiz. Juninho tinha encaminhado aí né, sua ida para o Sevilha da Espanha, mas recebeu telefonema aí do treinador do Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz tendo participação importante nessa provável chegada do Juninho. Os valores estão dentro do que o Flamengo espera pagar por um atacante, entre 4 e 5 milhões de euros, 25 milhões e 32 milhões de reais na cotação do momento, né? Essa informação aí que chegou hoje, né? De hoje a mídia começou aí a trazer essa informação sobre a possível chegada de Juninho no Flamengo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor do Mengão, acha que seria uma boa contratação ou você buscaria um outro jogador? O Zinho, né, até sugeriu aí nomes para o Flamengo. O Vitória mesmo, o Alejandro, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros. O Zinho sugerindo aí a contratação do Alejandro, não sei se seria uma boa opção. A gente viu o caso do Carlinhos, que chegou do Nova Iguaçu, não conseguiu jogar no Flamengo. O Alejandro não sei se seria a mesma coisa, mas ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não foi do estadual. Mas é aguardar aí as próximas informações. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.